Fala pessoal, aqui é o professor Victor Tavares de volta aqui com um vídeo para vocês. E a aula de hoje é sobre substâncias e misturas, tá? Substâncias e misturas. Lembrando que para que você assista essa aula e entenda ela bem, é importante que você assista a aula passada sobre matéria, tá? Primeiro, o que é uma substância? Substância corresponde a uma porção da matéria, ou seja, a quantidade de matéria que apresenta todas as propriedades bem definidas e determinadas. Então, substância é uma porção da matéria, tá? Matéria é tudo aquilo que ocupa massa, que tem massa e ocupa lugar no espaço e apresenta todas as propriedades bem definidas. Então, supondo que aqui eu tenho um becker, tá? E aí eu vou pegar e vou colocar o líquido desse becker dentro de 3 tubos de ensaio. E todos esses tubos de ensaio têm água e eu quero comparar para ver se tem alguma diferença. Obviamente não vai haver diferença nenhuma entre a água que vai estar nos 3 tubos de ensaio, a não ser que tenha colocado alguma coisa, tá? Por quê? Porque isso é água, tá? E a água, ela é um tipo de substância que ela tem as propriedades bem definidas e determinadas. Por exemplo, o ponto de fusão. O ponto de fusão da água é quando a água solidifica. Beleza? Quando ela vai virar gelo, solidifica. Tranquilo? Ponto de ebulição é quando a água evapora, né? Quando ela vira gás. A densidade da água quer dizer que ela tem uma massa sobre um volume, ou seja, ela é uma matéria, ó, vai conectando as coisas. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu tenho aí um determinado peso para essa matéria. E eu tenho propriedades organolépticas. Professor, que nome doido. Pois é. Organolépticas, propriedades organolépticas. Ela é um líquido incolor, ou seja, não tem cor. Ela é insípido, ou seja, ela tem que ser transparente, não pode ter nada naquela água. E ela é inodora. Aí você diz, professor, mas aí quando eu abro a torneira, a água vem branca, né? E depois ela vai ficando clarinha. Bom, porque ali foi adicionada cloro naquela água para matar determinados micro-organismos que possam ter e fazer mal para o ser humano. Substância pura. Substância pura, veja bem, são aquelas formadas por um único tipo de molécula. Um único tipo de molécula. Então eu tenho uma substância pura, a água pura, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma única molécula. A molécula da água. 2 hidrogênios, né? Esses hidrogênios estão ligados a uma molécula de oxigênio, beleza? Essa molécula de oxigênio de água, ela vai ter uma característica chamada de característica polar. A gente não vai entrar em detalhes sobre as propriedades da água, porque isso é uma aula para bioquímica, mas basicamente a água ela vai ter uma característica voltada para a polaridade. Por quê? Porque ela tem cargas positivas e tem carga negativa na sua molécula. Uma substância pura, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Uma substância simples, ela é uma substância formada por então, ó, preste atenção. Substância simples formada por um ou mais átomos. Átomos, professor? Isso, um ou mais átomos. Por exemplo, a molécula de oxigênio. A gente tem 2 átomos de oxigênio. A gente tem o gás cloro, Cl2. Nós temos 2 moléculas de cloro, beleza? Então, é uma substância simples, é uma substância pura, simples. E uma substância composta é aquela que apresenta um ou mais, aí que está o pulo do gato, um ou mais elemento químico. Então, o exemplo que eu dei, a água. A água é uma substância pura composta, beleza? Outro tipo de substância pura composta, a gente vai ter a água oxigenada, é H2O2. Né? Então, H2O e água oxigenada são exemplos de substâncias compostas. E aí, então, a gente chega nas misturas. Então, vem, se a substância pura, ela é algo que vai ser, teoricamente, puro, né? Ela vai lá ser formada por um tipo de molécula. A mistura não, a mistura é diferente. A mistura, ela é a união de 2 ou mais substâncias diferentes. Ficou um erro aqui de digitação, né? A união de 2 ou mais substâncias. Então, pega o conceito de substância
Tenho duas substâncias agora, ou mais substâncias. E ela apresenta características físicas diferentes das substâncias que a compõem. Então, por exemplo, supondo, eu pego aqui a água, né? A água ela tem um ponto de fusão. Qual é o ponto de fusão? Desculpa, ponto de ebulição. Vou pegar o ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Agora, se eu pego e adiciono sal nessa água, agora eu tenho água com sal, será que o ponto de ebulição dela vai ser o mesmo? Não, o ponto de ebulição ele vai modificar, porque você tem uma mistura agora. Né? Você tem um determinado tipo de mistura que já vou explicar qual é. E isso vai alterar a mudança. Tanto é que, por exemplo, algo do cotidiano, quando você vai cozinhar macarrão, você primeiro tem que esquentar a água com o macarrão para depois colocar sal. Se você adiciona o sal ele vai aumentar o ponto de ebulição da água. Então você vai acabar gastando mais gás para poder cozinhar o macarrão, colocando sal no macarrão, porque o ponto de ebulição vai ser aumentado. E aí, quais são os tipos de misturas? Bom, nós temos misturas homogêneas, ou seja, aquelas que não se pode identificar visualmente as substâncias envolvidas. Então, eu não sei o que é que tem ali dentro. Para mim, é uma substância normal, mas é uma mistura, né, homogênea. Então, misturas homogêneas, nas quais a substância é dissolvida na outra, são chamadas de solução. Então, aquilo, quando eu pego uma substância, por exemplo, água, né, e eu adiciono dentro dessa água, o mesmo exemplo, sal. Se eu adicionar sal, bom, o sal ele vai ser dissolvido dentro da água. O sal, que a gente tem o sal de cozinha, é o NaCl, ele vai ser dissociado, ou seja, ele vai ser quebrado e dissolvido em Na+, e Cl-. E a gente não vai ver mais aquele sal, né? Então a gente diz que a gente chama isso de uma solução, tá? É uma mistura que forma uma solução. E a substância presente em menor quantidade, ou seja, o sal, que é a menor quantidade, a gente diz que ela foi dissolvida, que foi o que eu falei, tá? Que a gente vai chamar ela de soluto. E solvente é aquilo que vai dissolver aquela substância. Então eu coloquei o sal. O sal é o nosso soluto. E o nosso solvente é a água. Por isso que a água ela é chamada de solvente universal. Mas, professor, por quê? Porque ela dissolve quase tudo. Ela dissocia quase tudo. Por conta da sua capacidade, da sua propriedade polar. Né? E tem outras também que na aula de bioquímica a gente vai aprimorar. E a gente pode ter misturas heterogêneas. Faltou um S aqui. É aquela que não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Logo, seu aspecto não é uniforme. Ou seja, eu não tenho propriedades, nem propriedades físicas, nem propriedades específicas parecidas. É tudo bagunçado, elas não são uniformes. Eu posso ter uma mistura heterogênea bifásica, trifásica ou polifásica. Bifásica é quando tem duas fases. Trifásica é quando tem três fases. E polifásica são quando tem 4 ou mais fases. Professor, estou bugado, não estou entendendo o que quer dizer esse negócio aí de fase. Bom, vamos lá. Vou mudar de cor aqui. Então, a gente tem um potinho aqui, outro potinho aqui. Eu pego, dentro desse pote, eu tenho água, beleza? Dentro desse pote, eu também tenho água. Eu pego, adiciono aqui dentro óleo. Todo mundo já sabe que o óleo vai ficar aqui em cima. É isso? O óleo ele não se mistura com a água. Como eu classifico essa substância? É uma mistura heterogênea. Além dela ser uma mistura heterogênea, ela é uma mistura heterogênea bifásica. Ou seja, eu tenho duas fases. Ou seja, eu olho e vejo, poxa, quantas fases? É aquilo que eu consigo contar. Né? O macete é conseguir contar, tem fase ali. E eu tenho outra substância, eu adiciono aqui o óleo, de novo, mas também adiciono o detergente. Então, o óleo vai ficar aqui, o detergente, se for aqueles detergentes de cozinha que tem cores, a cor vai ficar aqui misturada, mas ele vai formar umas bolinhas aqui. Então, eu vou ter quantas fases aí? Bom, eu tenho 1, 2 e 3.
Então, eu tenho 3 fases. Como é que eu posso chamar? Trifásica. Então, é uma mistura heterogênea trifásica, porque eu consigo contar 3 fases. Ah, professor, mas eu quero adicionar uma pedra aqui dentro. Beleza, não sei por que você vai adicionar, mas vai que adiciona uma pedra aqui. Agora eu tenho quantas fases? Tenho 4 fases. Como é que eu chamo essa mistura toda aqui? Eu chamo mistura heterogênea polifásica. Poli vem de vários, né? Então, polifásica, beleza? Então, aqui, ó, água e óleo. Aqui é claramente uma mistura heterogênea bifásica. Eu tenho a fase do óleo e a fase da água. 2 fases bifásicas. Questãozinha para finalizar a aula. Qual das alternativas abaixo caracteriza uma mistura? Qual das alternativas abaixo caracteriza uma mistura? Oxigênio é uma mistura? Não. Né? Oxigênio é uma substância simples. CO2 é uma substância simples. Desculpa, substância composta. Tá? Água com café. Água com café. Bom, quando a água e o café elas se misturam, a gente vai ver claramente tem 2 substâncias ali. Eu tenho uma mistura e eu tenho essa mistura chamada de mistura homogênea. Por que homogênea? Porque eu não consigo ver 2 fases, eu consigo ver só uma. Se eu vejo só uma fase, mistura homogênea. Água com café. Então a letra C é a resposta. Água com gelo. Ah, professor, eu tenho lá um copo, botei água e botei gelo. Eu tô vendo 2 fases. Não, mas você está vendo 2 coisas que são da mesma natureza. Água e água. E lá na explicação do que é mistura é a união de 2 ou mais substâncias diferentes e não substâncias iguais. Beleza? Então, com essa questão... Ah, tem mais uma. É a mesma questão, só duplicou aqui. Então, eu agradeço, pessoal. Se inscrevam lá no YouTube, também no Instagram. Curtam e compartilhem e ativem o sininho de notificação. Tchau.